Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pois de que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, fazendo-o em seu detrimento e perder-se? Lucas 9:25. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Sugestão para sua prece diária: prece pelos desafetos e por aqueles que tenham dificuldade de relacionamento. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles nossos irmãos que são desafetos nossos, aqueles por quem não nutrimos tanta simpatia, aqueles que às vezes só pela fala, por escutar sua voz, já provocam comichão interno em nós. Que consigamos, Jesus, trabalhar o amor, trabalhar o perdão, trabalhar a fraternidade, trabalhar a benevolência em nós. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, é o dia do culto do Evangelho no Lar, que acontece às 6 horas da tarde, pelo YouTube de nossa Casa Espírita. O culto é realizado ao vivo, então se programe, participe com a gente dessa tarefa do Evangelho, às 6 da tarde. Amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Todos aqueles que desejam fazer o tratamento espiritual, está passando por algumas dificuldades íntimas, seja relacionado a vendo espírito, ouvindo vozes, tendo a sua mediunidade em desequilíbrio, tendo pesadelos, está envolto no ódio, na raiva, brigas constantes no ambiente doméstico. Se você anda deprimido, com ideações suicidas, se já tentou o suicídio, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, da gula, do sexo, você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para o atendimento fraterno. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier e ditado por vários espíritos. Ele está organizado em duas partes. A primeira parte são mensagens em formas de prosa, são mensagens mais longas. E a segunda parte são as mensagens em forma de versos, poesias, poemas. Nas duas partes, a organização se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Nós estamos estudando as mensagens
dada a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 21. O destino. Destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. O Criador infalível estabelece a vida universal, o homem falível traça os roteiros da vida que lhe é própria. O Pai organiza as leis eternas. O Filho vale-se das experiências. Não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consciencial no caminho. Se o Senhor Supremo estatue diretrizes e recomenda aos homens a execução dos princípios formulados, o homem é compelido a cooperar em sua obra divina. Da desobediência da alma aos supremos desígnios procedem as desarmonias no serviço universal. E quanto maior a expressão de entendimento no espírito rebelde, mais agravo da responsabilidade caracteriza a intervenção indébita do colaborador humano, que abusa da magnanimidade das leis divinas. Quanto maior a capacidade do discernimento, mais vasto o débito. Que a alma encarnada, pois, compreenda o transcendentalismo das divinas concessões e desempenhe os deveres que lhe competem no caminho diário. Ninguém fugirá ao doloroso trabalho individual de recomposição dos elos quebrados na corrente da universal harmonia. Cada devedor será defrontado pela própria dívida, agora ou mais tarde, atentos à realidade de que nem todas as sementes produzem frutos dentro de alguns dias ou de algumas semanas. Se os minúsculos grãos de vida dos legumes oferecem resultados em alguns dias, plantas existem que só fornecem a multiplicação de de valores no curso de longos anos. Assim, nossos atos e compromissos, nem todos proporcionam efeitos em tempo breve. Daí a necessidade dos indivíduos e dos agrupamentos quanto à real observação da vigilância no círculo de si mesmos. O Pai concede a bênção da oportunidade, mas ao Filho afeta a cooperação. Há, portanto, leis que regem a vida e, consequentemente, destinação de homens e coletividades a essa ou aquela tarefa, a esse ou aquele trabalho nas edificações da experiência humana. Entretanto, nesse campo permanece o homem, colaborador de Deus, com a sua capacidade de execução e também de influenciação ou interferência. Que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar as fileiras
dos servidores fiéis a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Emmanuel. Meus amigos, dá até medo de ler as mensagens de Emmanuel, né? O Emmanuel, ele é incisivo e ele vai na ferida. Não tem jeito de ficar passando a mão, né? O Emmanuel não passa a mão. O Emmanuel é direto. E é interessante nós percebermos que nós viemos de quem? Nós viemos de Deus. Nós estamos em Deus. E aí, o fim nosso, ou seja, a nossa finalidade é voltar para Deus. Todos saímos de Deus, todos voltaremos para Deus. Contudo, entretanto, nós, devido ao nosso livre-arbítrio, vamos colocar esse livre-arbítrio aqui entre aspas, porque nós temos a liberdade de escolha de fazer o bem ou fazer o mal. Porém, quando nós optamos para o mal, nós temos um limite de fazer o mal. Quando nós não aguentamos mais o mal, nós vamos recuar e voltar. Então, quando que o homem vai deixar de fazer o mal? Uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos. Quando o homem cansar de fazer o mal, ele vai voltar. Se nossa destinação é para Deus, todos nós, independente das tramas, dos detalhes que nós fizermos aqui, nós voltaremos para Deus. Contudo, aqueles que optam pelo caminho do bem, chega mais cedo. Os que optam para o caminho do mal vão chegar mais tarde. Vão passar por grandes provações, por grandes expiações. Porque não tem como você ter bagunçado a lei, ter agredido a lei e não ser responsável por ela, pelos atos. Todos nós, ao infringir uma lei, nós só seremos compelidos a reparar essa lei. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto que diz que nós teremos que reparar todo mal feito que nós fizermos. Então, não adianta a gente criar diversas situações, diversos porquês, ficar como uma criança rebelde, pitizenta, se jogar no chão. Não. Existem atos que nós fazemos que a lei humana não nos pega, mas a lei divina nos pega. E aí, meus amigos, que a porca torce o rabo. Porque nós, ao infringirmos a lei divina, nós temos que reparar. E toda atos que vão contra as leis humanas, que ao mesmo tempo fere a lei divina, nós temos que reparar. E aqueles que sabem mais, que têm mais conhecimento, maior será o seu débito. Então, aqueles que nós, muitas vezes, pelo poder de manobra que nós temos, poder de argumentação que nós podemos levar multidões para o erro. Só que essas pessoas que vão errar por ignorância, por não conhecer, elas também serão punidas, mas com menor rigor. Aqueles que deliberadamente deturpam os ensinos do Cristo serão punidos mais severamente. Então, meus amigos,
Como dizes popularmente, a faca e o queijo está em nossas mãos. Basta nós nos alimentarmos. Porém, vamos saber alimentar, porque ao errar, nós seremos compelidos compulsoriamente a ter que arcar com esses débitos. Então, vamos buscar hoje, todos os dias, em todos os momentos, nos aproximar mais de Jesus. O aproximar de Jesus não é só por meio da oração, é a modificação íntima. Não adianta a gente, às vezes a gente quer ser um bom trabalhador e tal, mas dentro de nós, nós não podemos ver a pessoa que está do nosso lado, que a gente sente uma rejeição por ela. Ao ouvir a voz da pessoa, nós já temos aquela rejeição também. Então, essas atitudes é que nós temos que estar trabalhando em nós. Porque ser cristão de igreja, de templo espírita, é muito fácil. Ser cristão na vida real, quando a gente escuta aquelas conversas inadequadas de pessoas que já estão assim, bitoladas, e que por mais que você comente qualquer coisa, elas não vão mais te ouvir, e a vontade que você tem é de dar o troco em cima daquilo, é melhor a gente recuar. Nós vimos na agenda da Reforma Íntima de hoje que é melhor a gente abster-se. Por que ficar criando animosidade se aquela pessoa não quer te ouvir? Ela já está dentro do seu padrão vibratório, dos seus conceitos. Jamais, por mais que você traga fogo do céu, que você levante um paralítico, que abra os olhos de um cego, que faça um surdo ouvir, a pessoa não vai acreditar em você. Então, meus amigos, busquemos nós nos melhorarmos. O problema, a rejeição é do outro. Tem raiva, ódio da gente, o problema é do outro. Nós temos que buscar constantemente ser pessoas melhores, nos transformando por meio da reforma íntima. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, nós sabemos que viemos de Deus e que para Deus voltaremos. Nos ajude nessa estadia que nos encontramos nos trabalhos do mundo, que consigamos aqui buscar nos fortalecer em Ti, que busquemos não nos desviar do caminho do bem, do caminho da fraternidade, do amor, que consigamos as dores penas desenvolver a fraternidade, a bondade, a indulgência, a caridade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.